Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo. Então, eu tô aqui para gravar o segundo vídeo da websérie Como Podemos Aprender com os Filmes Infantis. E o filme que eu vou falar hoje é o Soul. A gente vai refletir um pouquinho a respeito da história deste filme. O filme Soul, ele fala da história de dois personagens. Um é o personagem central, que é o Joe Gardner. Ele é um músico, um pianista apaixonado pelo jazz. E o outro é a Alma 22, é uma alma que ele conhece e que vai precisar interagir com ela num dado momento. Vamos falar do Joe Gardner, né? Como eu falei, ele é um músico, um pianista apaixonado por jazz, mas ele é frustrado. Ele dá aula numa escola, ele dá aula de música numa escola, recebe a notícia que ele vai ser efetivado naquela escola, então ele vai ter um formato de trabalho estável, seguro, né? Mas, logo em seguida, ele recebe uma ligação de um ex-aluno dele de música, dizendo que ele gostaria de fazer um convite a ele para ele fazer um teste para tocar ao lado de uma saxofonista que, nossa, o Joe Gardner admira demais. E aí tá, ele super empolgado vai lá fazer o teste para tocar com ela, com a banda, né? Na realidade, num bar. E o que acontece quando ele começa a tocar? Ele entra num estado que a gente chama de estado flow. O que é um estado flow? É quando você entra numa situação em que você não pensa em mais nada do que está acontecendo à sua volta. Você não pensa em mais nada, você não escuta mais nada, você não enxerga mais nada. No caso dele ali naquela situação, estava somente ele, o piano e a música. Bom, isso é o estado flow, onde ele entrou. E aí a saxofonista fala pra ele, olha, ok, você vem hoje mais tarde pro ensaio e você vai tocar essa noite, porque não garante que ele ficasse com a vaga de pianista da banda, mas ele saiu dali extasiado, muito feliz. Tá. Mas como que era a vida dele antes disso? Antes desse exato momento, como que era a vida dele? Era uma vida de espera, uma vida de passividade, uma vida de desânimo. Ele tinha um sonho que ele entendia que era o propósito de vida dele. Depois eu vou explicar por que eu tô falando ele entendia que era o propósito de vida dele. Mas ele achava que ele não ia conseguir atingir o objetivo dele. Então não adiantava ele tentar mudar, tentar lutar. Porém, ele pagava um preço por isso. Por quê? Porque o tempo ia passando e a vida dele, o propósito de vida dele, ia escorrendo pelas mãos dele. Ele vivia numa condição que soava como uma vida anestesiada. Sabe quando você... É o contrário do estado flow de um lado, mas ao mesmo tempo é bem parecido com o estado flow de outro. Você vive anestesiado, você não percebe aquilo que está acontecendo na tua volta. Então tudo que acontece junto a você ou em torno de você, você não se dá conta, seja aquilo relevante ou não, belo ou não, mágico ou não, você vai tocando a vida, mecanicamente. E aí, o que acontece? No momento depois que ele sai daquele bar, que ele faz aquele teste, ele cai num bueiro e, teoricamente, é como se ele tivesse ido para um outro plano, se ele tivesse morrido. E lá ele conhece essa Alma 22, que é o outro personagem do filme. A Alma 22, a característica principal dela é a resistência dela de vir para a Terra. É como se ela estivesse numa pré-vida ali, num preparo, mas aquilo ali para ela estava ótimo, então ela não queria ir para a Terra de jeito nenhum. Então ela tinha vários mentores que tentavam prepará-la para vir para a Terra e ela resistia. Tá. Até que numa situação do filme, os dois voltam para a Terra, né? O Joe Gardner e a Alma 22. A Alma 22, ela funciona como se fosse o lado oposto do Joe Gardner. Então, ela via uma folha vibrando com o vento, ela ficava extasiada. Ela experimentou o sabor de uma pizza ou de um pirulito, ela falou, meu Deus, o que é isso?
Ela via borboletas voando, uma menina tocando um trompete, um rapaz tocando um violão na rua. Nossa, ela ficava enlouquecida com aquilo. Então eram pequenas situações, pequenos acontecimentos que no dia a dia traziam para ela a magia que ela precisava para validar a vinda dela aqui para a Terra. E o Joe Gardner não, né? Ele era diferente dela, como eu já havia falado. Ele se conformava em ter uma vida morna, uma vida desanimada. E ele acreditava que ele não tinha a chance, nem a capacidade de ser, de fazer ou de viver tudo aquilo que ele desejava. E aqui o filme também, eu gostei muito dessas questões que apareceram ao longo do filme, que mostram as situações pelas quais a gente passa na vida, que são situações muito desafiadoras, né? E que no momento que acontece a gente pensa, puxa vida, e agora, meu? Perdi uma oportunidade, estragou, é um tropeço no meio do caminho, como é que eu vou seguir em frente diante desse obstáculo aqui? Só que na realidade, muitas situações que acontecem com a gente em um determinado momento, elas servem de situações preparatórias para que a gente esteja completo para lidar com algo mais desafiador ali na frente. Então, o filme mostra isso de uma maneira bem lúdica, bem caricaturada, né? Então, por exemplo, ele foi cortar o cabelo dele com uma máquina, aí a máquina fez um corte inadequado. O que proporcionou para ele? Ir até um cabeleireiro e finalmente mudar o corte de cabelo dele, mudar o visual e melhorar a aparência dele. Tá, não parou aí. Eles estavam na rua, ele é uma 22, ele precisa estar alinhado para fazer o teste, o ensaio mais tarde com a banda, e aí o que aconteceu? Rasgou a calça dele. Ele foi até a mãe deu um terno novo para ele, o terno e a calça, e ele foi super alinhado para lá. A situação que fez com que ele caísse no bueiro e quase entrasse em contato com a morte, fez com que ele conhecesse a Alma 22 e descobrisse várias situações e fatores que ele não via na vida e que deixavam ele anestesiado. Então, essas situações acabou fazendo com que ele se tornasse alguém melhor. E aí, eu faço uma pergunta para você. Quem que tá certo? A Alma 22, que apreciava o caminho? Ou o Joe Gardner, que finalmente entendeu que a vida dele tinha um propósito, que ele tinha que buscar o propósito? Na realidade, os dois, porque o segredo está no equilíbrio. Se você não tiver equilíbrio naquilo que você busca, em algum momento algo vai deixar a desejar ali para você. Algo vai ficar incompleto. Quando o Joe Gardner saiu do bar, ele estava conversando com essa saxofonista que ele admira muito, e ele falou assim, poxa, toquei, foi muito bacana, e ela contratou ele para fazer parte da banda, e aí ele falou assim para ela, mas e agora? Aí ela contou a história para ele de um peixinho. O peixinho estava no fundo do mar e ele buscou um peixe ancião, que era um sábio. E ele falou assim pro peixe, eu tô em busca de um negócio, um tal de oceano. Aí o peixe ancião virou para ele e falou assim, você está nele. Ele, não, aqui é só um monte de água, eu quero mesmo é o oceano. E é isso que acontece com a gente. Quando a gente tá focando só lá na linha de chegada, que a gente entende que é o oceano, mas a gente já está nela, porque é só um caminho. E se a gente não vive o caminho, a gente fica num processo reverso ao que a gente busca, que é ficar focado só lá no final, não vive tudo que a gente aproveitou ali naquela trajetória, e aí, quando chega o final, a gente fala, é só isso? Mas isso pra mim é água, eu quero o oceano. Faz sentido? Me esperem no próximo vídeo dessa websérie, que aí a gente vai contar outras coisas ainda pra gente
refletir, tá bom? Um abraço carinhoso para vocês e até a próxima.